Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também aqueles que nos assistem pela internet de suas casas. Hoje nós celebramos então a liturgia do terceiro domingo desse tempo do Advento. A primeira leitura de hoje, a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, nos faz um convite para nós nos alegrarmos em Deus e para nós, como que entregarmos as nossas maiores preocupações ao Senhor. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. A nossa alegria como fruto da ação do Espírito Santo, como fruto da nossa confiança no plano maravilhoso da providência de Deus, que provê todas as nossas necessidades, em quem nós podemos e devemos depositar as nossas preocupações. E é tão importante nós meditarmos na palavra de Deus, para que no Senhor nós encontremos a paz que nós tanto buscamos. Não é uma passeata pela paz, vestida de branco, que propriamente vai nos fazer encontrar a paz. Mas podemos dizer, nesse descansar no Senhor, nessa entrega das nossas preocupações em Deus, sem deixar as nossas responsabilidades, mas não dando espaço para o desespero, não dando espaço para a amargura, vivendo essa confiança, essa entrega no Senhor, ao Senhor. E é bastante interessante que o apóstolo nos diz que, continuando a sua reflexão, a sua instrução, primeiro nos convida a nós entregarmos essa preocupação maior a Deus, apresentando os nossos pedidos e as nossas ações de graças. E como consequência disso, nos diz o apóstolo São Paulo, e a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações. É essa paz em Deus que nós buscamos? Então a Ele nós nos entregarmos. Em que contexto o apóstolo São Paulo nos escreveu essa carta aos Filipenses? Ele estava na prisão, preso em prol do Evangelho, por amor ao Evangelho, a nosso Senhor e à Igreja. E por isso que, com muita categoria, podemos dizer, o apóstolo poderia falar, mesmo no meio de uma tribulação, nos exortar a esse convite a sermos alegres no Senhor. Porque pode até nos parecer contraditório, porque muitas vezes nós ouvimos a igreja nos exortar, atendendo às palavras de Jesus, a nós carregarmos a nossa cruz de cada dia, de que a vida do cristão é uma vida de cruz, precisamos renunciar a nós mesmos. E como falar de renúncia, de sacrifício, de cruz, e falarmos de alegria? O apóstolo São Paulo vive a sua cruz nesse momento, está preso. E inspirado pelo Espírito Santo, faz essa exortação, meus irmãos, que nós nos alegremos no Senhor, e quando a Ele nós entregamos essas nossas preocupações, nele nós encontramos a paz, e nisto está a nossa alegria. Não quer dizer ao falarmos dessa alegria do cristão, que não teremos nenhum problema, não. Em que momento nós ouvimos o anúncio do Evangelho dessa maneira? Seja um bom cristão, viva na graça de Deus, que todos os seus problemas terminarão. Não terão mais problemas de saúde, problemas materiais, contratempos na vida. Em que momento ouviram esse Evangelho? Na Igreja Católica? Nunca. A pregação, a teologia da prosperidade, não é esse o Evangelho de nosso Senhor?
Mas é preciso nós entregarmos a Deus essas nossas preocupações e nele nós encontraremos a paz no meio da tribulação e da cruz. Em diversas ocasiões já fizemos essa reflexão, quando encontramos muitas vezes um doente à beira da morte, na serenidade e na paz, nos maiores sofrimentos físicos, nessa entrega à santíssima vontade de Deus. Alguém que passa muitas vezes durante toda a sua vida limitações físicas por alguma razão, dificuldades materiais, e vive a serenidade, a alegria, a paz em seus corações, sem o luxo que muitos vivem, sem o conforto que muitos vivem, mas uma alegria no Senhor. E só é possível compreender aqueles que como que buscam e fazem essa experiência. Há um versículo do Salmo 33, do versículo 8, e que é tão importante para a nossa reflexão nesse momento, para nós nos aproximarmos do Natal e nós buscarmos essa experiência, dessa união, dessa intimidade com o Senhor. Provai, experimentai, saboreai e vede como o Senhor é bom. Como é bom nós sairmos do confessionário, tendo recebido o perdão dos nossos pecados e essa certeza do perdão de Deus. Uma serenidade, uma paz, uma alegria que dinheiro nenhum no mundo pode trocar, pode comprar. A alegria de nós podermos sair do confessionário tendo os nossos pecados perdoados, humildemente nos ajoelharmos na mesa da Sagrada Comunhão e sermos alimentados com o corpo e o sangue de Jesus. Provai, saboreai, experimentai e vede como o Senhor é bom. A serenidade e a paz quando nós lutamos contra uma tentação e vencemos a tentação com a graça de Deus. E alegremente, às vezes no silêncio da nossa oração na nossa casa, nós agradecemos a Deus. Tantas razões nós temos para nós vivermos a nossa alegria no Senhor, a nossa gratidão a Deus. Tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus, por tudo darmos graças a Deus. Voltemos o nosso olhar para o Evangelho deste domingo. E nos deparamos com São João Batista, que é questionado sobre a sua identidade, quem ele é. Fazia milagres, pregava, encantava as multidões, convertia os pecadores, batizava. E alguns julgavam que ele já era o Messias, o Salvador. E foi questionado na sua identidade quem ele era. És tu Elias, que já voltou? És tu um grande profeta? Não. És tu o Messias? Então quem és tu? O que dizes de ti mesmo? Importante essa reflexão para nós. O quanto é importante nós termos muita convicção dessa nossa identidade de cristãos. Fomos batizados, marcados com o sinal da cruz, impresso na nossa alma o caráter de cristãos, católicos, filhos de Deus, membros da igreja. E é importante que nós sejamos fiéis a essa nossa identidade que vem do nosso batismo. E é preciso que, por onde nós passarmos, nós temos identificados como cristãos. Nós sermos fiéis a essa nossa identidade. Será que em todos os ambientes que nós frequentamos, alguém pode nos olhar e nos identificar como um cristão, como um católico? Mesmo que talvez a pessoa não vai dizer, mas trazendo a nossa reflexão, poderia nos encontrar em qualquer momento e perguntar: você é cristão? Você é católico? Com essas atitudes? Com esse comportamento? Vestindo-se dessa maneira? Portando-se dessa maneira? Agindo dessa maneira? Quem és tu? O que dizes de ti mesmo?
E a nossa resposta deve partir do mais profundo da nossa alma, diante do Senhor, na Eucaristia, esse Jesus vivo, real, presente na hóstia consagrada, que enquanto Deus conhece o segredo dos nossos corações, o mais íntimo das nossas consciências, e não há outra opção senão sermos muito verdadeiros diante do Senhor. Como está a nossa identidade cristã, católica? Como está essa fé que foi infundida em nossa alma no dia do nosso santo batismo? Os dons do Espírito Santo que foram infundidos em nossa alma por ocasião do sacramento da confirmação ou crisma, para que apareçam em nós os frutos do Espírito Santo. O tempo do advento é tempo de reflexão, tempo de examinar a nossa consciência. E quando nós, diante do Senhor, abrimos o nosso coração com muita verdade, com muita sinceridade, nós nos encontramos com Ele. É essa luz que vem para iluminar as nossas consciências, os nossos corações. É essa luz que vem para nos mostrar com clareza o caminho que nós precisamos trilhar, sem termos medo de nos aproximarmos do Senhor. João Batista responde com muita verdade, com muita sinceridade, com profunda humildade. Porque ele diz que diante de Jesus ele não é digno nem de desamarrar as correias das sandálias. E ele diz, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E com essa missão de preparar o caminho do Senhor, para que Ele cresça e para que eu diminua, para que eu desapareça. E diante desse momento tão verdadeiro, a consequência, o resultado não poderia ser outro. Um encontro com o Senhor. E são detalhes preciosos do Evangelho. Pois no dia seguinte, após esse questionamento de João Batista, que o Evangelho de hoje nos mostra, foi o momento em que Jesus apareceu ali às margens do Rio Jordão, onde ele estava todos os dias, para ser batizado. Foi no dia seguinte. E naquele momento tão precioso em que ele vai apontar para Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Foi no dia seguinte. Quando nós paramos, refletimos, com muita verdade, expomos a nossa consciência diante desse Deus que nos convida à conversão. O resultado é sempre esse, um encontro com o Senhor. Um encontro transformador em nossas vidas. Que nós não tenhamos medo de Deus. Que nós não tenhamos medo de nos aproximarmos de Deus. Que não tenhamos medo de celebrarmos o Natal em nossos corações, em nossas vidas. Não tenhamos medo de tocar a nossa consciência e de abrir a nossa consciência diante do Senhor. E que vai nos instruir e vai nos conduzir para que nós possamos nos aproximar do sacramento da confissão com muita verdade, sinceridade, humildade, contrição do nosso coração. E o resultado necessariamente é esse, é um encontro com o Senhor. E o que mais nós precisamos nesse mundo? O que mais nós precisamos do que ter o Senhor em nós? Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, a nossa boa Mãe do Céu, que prepare o nosso coração para o Santo Natal. Supliquemos a intercessão do nosso Santo Anjo da Guarda. O tema hoje do terceiro dia da novena, vamos refletir na hora da novena sobre os santos anjos, para que o nosso Santo Anjo da Guarda nos conduza a esse encontro com o Senhor, no arrependimento, na contrição, no perdão e na Sagrada Comunhão. Que nós aproveitemos essa última semana de preparação para o Natal, já no próximo fim de semana, para nós rezarmos mais, reunirmos a nossa família
Quantas pessoas nós conseguimos para nós juntos rezarmos e prepararmos a nossa alma, o nosso coração, a nossa família para celebrar esse encontro com o Senhor? Aproveitemos essa semana para um bom exame da nossa consciência, para juntos nós celebrarmos esse encontro com o Senhor, o nascimento de Jesus em nossos corações e no Senhor encontrarmos a paz e a verdadeira alegria. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé e juntos cantemos a nossa profissão de fé.